Não dá para falar do Vale do Silício sem falar sobre protagonismo. Essa é uma palavra que eu amo e eu, inclusive, acho que esse assunto, como ser um protagonista da sua vida, é um assunto tão importante que merece um curso inteiro sobre isso. Ao longo da próxima hora, eu vou contar várias histórias sobre protagonismo da forma de pensar do Vale. Mas a gente tem um curso inteiro na Fase Nova, também 100% gratuito, sobre protagonismo nesse assunto. Se você gostar dessa aula aqui, eu te recomendo colocar na sua listinha de coisas a fazer depois esse curso 100% gratuito da Fase Nova sobre protagonismo, que também é muito importante. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura, não só do Vale, vou falar um pouquinho da cultura dos Estados Unidos. E é claro que eu estou generalizando, tá bom, gente? Tem famílias e famílias, pessoas e pessoas. Os Estados Unidos tem 50 estados. Então, o que eu vou falar aqui, claro que tem exceções, mas você vai entender o contexto e faz sentido generalizar da forma que eu estou generalizando. Por quê? Porque nos Estados Unidos existe uma cultura muito forte do faça você mesmo. Uma cultura muito forte de aprender a se virar desde pequenininho. Independentemente do que a sua família tenha. Você pode ser de uma família muito, muito rica. Não é esse o ponto. O ponto é, nos Estados Unidos, desde pequenininho, existe uma cultura da pessoa aprender a se virar. É a cultura das tendas de limonada, sabe? As criancinhas que estão vendendo limonada na frente da casa delas, ou então que vão cortar grama. É muito comum. Jovens de 10, 11, 12 anos cortando grama do vizinho para juntar um dinheirinho para comprar alguma coisa que queira comprar. Então essa cultura é muito forte nos Estados Unidos e ela cresce de uma forma que muitas coisas que poderiam ser trabalho viram, na verdade, um acontecimento. Por exemplo, as famílias que têm cachorros, é um acontecimento o dia que a família lava o cachorro. É raro pessoas que levam o cachorro para tomar banho num pet. A própria época da faculdade, que nos Estados Unidos é a época onde você realmente vai se virar sozinho, né? Quase todo mundo quer prestar uma faculdade super longe de onde tenha nascido e crescido. A época da faculdade é a hora de se virar sozinho. Ainda assim, a mudança para a faculdade. Às vezes, são estados e mais estados de distância entre o seu estado original e o estado da sua faculdade. Porém, em geral, os pais dirigem do estado original até a faculdade, levando a sua mudança. Então existe uma cultura muito forte nos Estados Unidos de faça você mesmo. Essa mudança eles mesmos fazem. Lá não é tão simples você contratar prestadores de serviço para limpeza, para cozinhar. Não é essa a cultura. Existe uma cultura muito forte e um orgulho muito forte em você fazer. Isso é muito comum. De novo, desde quando você é pequenininho, você lava o cachorro, ou faz a tenda da limonada, ou corta a grama do vizinho, até a mudança para a faculdade. E a própria faculdade, por exemplo, é zero uma questão que ficam te administrando, que tem lista de presença. A grande maioria das aulas que eu fiz na faculdade, se você não ia, o problema era seu, você que se virasse, entendeu? Não vai ficar ninguém procurando lista de presença. Não é um jogo que eu vi nos Estados Unidos. Então o jogo dos Estados Unidos é um jogo de largada de protagonismo, porque você aprende a crescer assim. Isso é o bacana, né? É bacana você ter o dinheirinho da sua limonada, de cortar grama, independente do que seus pais poderiam providenciar para você. Eles nem providenciam, porque o bacana é você dar valor para aquilo. A ponto até, quando a gente pensa, poxa, normalmente não tem alguém que faz a limpeza da casa, então vamos pegar na ferida. Nos Estados Unidos, de novo, generalizando, mas muita criança aprendeu a limpar sua própria privada, cara. E isso tem muito valor. Isso tem muito valor. É o protagonismo até se você não limpar, não vai estar limpo. Quando você muda para a faculdade, é realmente o momento de se virar sozinho. Todos meus amigos americanos, mas não existia cogitar pedir ajuda para os pais. É hora de se virar sozinho. Não existe esse pedir ajuda dos pais. É a hora realmente de, ter o meu quartinho, o meu cantinho, conseguir os meus programas de verão, os meus estágios, quero me virar. É isso que é importante. Então eu vivi muito disso. E esse tipo de protagonismo
se dá em muitas coisas, né? E está presente em muitos elementos da cultura. Então, por exemplo, estava mencionando o lance da faculdade. Como a grande maioria das pessoas que vão para uma faculdade se mudam e vão morar naquela faculdade, o processo seletivo da faculdade toma isso em consideração. Não adianta só eu aceitar um cara que parcialmente se daria bem aqui. Eu tenho que aceitar alguém que vai ser feliz aqui, porque isso vai virar a vida da pessoa. E esse lance de protagonismo perpetua em muitas coisas. Vou dar um exemplo muito simples, mas que vai ficar muito claro como a cultura é diferente em algumas regiões. Imagina uma criança de 11 anos, que vai num médico. Médico, em muitos lugares do mundo, é autoridade máxima. O médico é super autoridade. Você vai o quê? Tentar falar alguma coisa contra o que o médico está falando? Em muitas regiões do mundo, o que o médico falar é verdade absoluta. Você está louco que você vai tentar contestar. Nos Estados Unidos, se a criancinha de 11 anos leu alguma coisa diferente e não é contestar para brigar, mas quer fazer uma pergunta para o médico, ela faz. Ela pode. Ela tem total liberdade para isso. Então é uma cultura onde você é recompensado por ser protagonista. Você não é punido. Existem muitas culturas do mundo nas quais você é punido por ser protagonista. Que confundem a sua curiosidade e a sua maneira de querer aprender mais com arrogância ou com falta de respeito. Realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas esses pontos por si só já fazem bastante diferença e isso é levado ao extremo no Vale. No Vale fica muito claro que tudo que você faz fala algo sobre você. E assim, não adianta fugir da realidade. As pessoas julgam outras pessoas num segundo, certo? Num piscar de olhos, alguém já consegue sacar se você é esperto, se você não é. A vida é assim. Então, cada uma das suas ações tem que falar muito alto. E lembrando, você fala por si, você fala pela sua empresa, você fala pelos outros funcionários da empresa. Todo mundo conta muito. Tem um conceito muito bacana no Vale, é uma palavra, não só no Vale, é uma palavra em inglês, mas é uma palavra que não tem tradução em várias línguas do mundo. A palavra é accountability. O que essa palavra significa? Eu não vou ficar micro-administrando uma pessoa. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e você quer ir numa conferência ou fazer um curso, você pode até pedir uma autorização. Mas na maioria das vezes você nem precisa de autorização. Você pega e vai. Você não precisa avisar que você não vai no trabalho. Você não precisa nem dar aprovação para pagarem. Vão reembolsar depois. Porém, existe uma prestação de contas que não tem a ver com o valor financeiro daquilo. Tem a ver com você provar que aquilo valeu a pena. Então, accountability é como se você soubesse que a cada ação que você toma, você é responsável pela reação daquela ação. E cabe a você mostrar a reação daquela ação. É um conceito muito interessante, é um conceito que faz do Vale um lugar muito bacana, muito bacana. Tem algumas empresas, como por exemplo Netflix, onde se você quiser comprar qualquer coisa, um computador, você só compra e manda a conta para a empresa, não tem problema nenhum. Ninguém vai ficar, antes de você comprar, tentar entender cada detalhe, mas por que vai ser feito. Agora você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se depois você não provou que você precisava mesmo daquilo, se não ficou claro, daí você vai perder sua liberdade, você não vai mais poder fazer isso. Mas essa accountability é sua e você tem a liberdade de largada. As pessoas assumem que todo mundo está lá para fazer o melhor pela empresa, que todo mundo está lá para entregar o melhor que pode entregar. Não é de largada que as pessoas assumem, nossa, deve estar fazendo joguinho, deve estar querendo ganhar alguma coisa em cima. Não. De largada, todo mundo assume que você está fazendo o seu melhor. Que você está realmente dentro da sua maneira, entregando o melhor que você pode entregar. E é muito assim. Né? Por exemplo, quando eu me formei e mudei para o Vale e fui trabalhar na Uiala, tinha dias que eu chegava às 7 da manhã, às vezes no mesmo dia eu ia embora 3, 4 da manhã, porque eu queria. Ninguém me mandava fazer aquilo. Isso não era a expectativa do dono da empresa, do meu chefe. Eu queria. Por quê? Porque eu ganho.
Os contratos de trabalho no Vale, quase todos eram um esquema que eles chamam at will, ou seja, a ligação existe porque os dois lados querem que a ligação exista. A empresa quer você como funcionário e você quer ser funcionário da empresa. Se em algum momento qualquer lado não quiser mais, na grande maioria dos contratos é questão de 10 dias a no máximo um mês para você poder ir embora e ninguém deve nada a ninguém. Acabou. Não tem nenhuma dívida. É at will. Tá rolando porque os dois querem. Se em algum momento um dos dois não quiseram mais, então vamos terminar isso daqui, porque faz muito mais sentido quando os dois querem. Então são algumas coisas que para alguns lugares no mundo que têm legislações trabalhistas totalmente diferentes, é inconcebível pensar isso. Como assim? É at will e se a empresa quer que eu vá embora, eu vou embora em 10 dias e acabou, e é isso. Cara, mas é. Porque o cara que tá lá é bom o suficiente para ele querer tá lá. Sabe, é um lance, eu vou falar muito mais disso na parte de equipe. Você acha que é a empresa que entrevista alguém e decide se a pessoa vai trabalhar ou não? É guerra de talento, cara. É a pessoa que entrevista a empresa. O poder tá na pessoa, tá no talento. É a pessoa que decide pra onde quer ir. É muito mais a pessoa entrevistando a empresa do que a empresa entrevistando a pessoa. Então, num mundo onde a regra é protagonista, muitas regras se invertem. Não adianta você pensar, nossa, mas, poxa, como que assim vai defender os trabalhadores? Que defender trabalhadores, cara, todo mundo é protagonista. As regras se invertem completamente. Completamente. Não adianta. As ações falam mais alto do que qualquer coisa. O que conta lá não é só credencial, não é... Eu vou falar numa outra aula sobre meritocracia e claro que não é perfeito. Né? É fácil você abrir portas como quando todo mundo ao seu redor tem 1 milhão de credenciais. Daí você fala que a credencial não faz diferença porque todo mundo tem. Tudo bem, tem um pouco disso no Vale. A gente vai falar mais disso na aula de meritocracia. Mas o que conta são as suas ações. E as pessoas têm uma cultura de pedir responsabilidade. Né? Eu lembro que quando eu entrei na Uiala, as minhas experiências antes da Uiala, elas eram, na sua maioria, experiências de programação. Eu até tinha tido uma experiência na Microsoft, que eu tinha trabalhado um pouco com produto, tinha sido muito bacana. Mas o que eu tinha realmente me provado, me formei nisso, tinha notas muito boas nisso, era em programação. Meu último estágio antes tinha sido em programação na Google, né? Eu tinha provado que programação eu sabia fazer. Quando eu quis fazer produto, eles deixaram muito claro, Bel, produto é dificílimo, cara. Ainda mais se for a primeira vez que você vai realmente fazer de uma forma que você está full time, que você está trabalhando o tempo inteiro na empresa como produto. Tudo bem, você tem uma experiência muito bacana que vem da Microsoft, você pode ver um pouquinho do mundo de produto. Agora, você tem certeza que você quer isso? Porque para te respeitarem como gerente de produto, você vai ter que, no mínimo, saber tudo que os engenheiros sabem. Senão eles não vão respeitar. Eles não têm como respeitar. E daí o que acontece? Você pede responsabilidade, você fala, cara, me dá chance. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou aprender, eu vou tomar na cara, mas eu vou crescer, eu vou errar algumas vezes, E é esse o nível de conversa. O nível de conversa não é confia em mim, eu sou perfeito. Ou pode deixar, não vou errar nada. Não é esse o nível de conversa. A conversa do protagonista é, cara, o meu melhor você vai ter. Eu vou errar, vou. Mas eu vou fazer erros massivos que não dá pra consertar? Não vou. Deixa comigo, me dá a responsabilidade, tô pedindo porque eu aguento. E vamos nessa. E essa questão não tem só a ver com alguém que está entrando numa nova empresa. Tem a ver também com a sua posição na empresa. Não é porque você é um estagiário que você não pode ser um protagonista. Vou dar um exemplo. Um ex-namorado meu, ele foi trabalhar numa empresa menor, era uma empresa de umas 15 pessoas, e era uma empresa bem interessante, que usava as APIs do Facebook, né? Então, se você dá acesso dos seus dados do Facebook a uma empresa, no passado, não só você podia ver tudo sobre aquela pessoa, mas você podia ver várias coisas sobre os amigos dos amigos dela. Né? Então, não só o Facebook te abria dados da pessoa e dos amigos dela, mas também dos amigos dos amigos. E bom, nessa empresa, Sofa Labs, eles faziam uma solução para ajudar pessoas a encontrarem namorados
através de amigos de amigos. Ideia interessante. Se é amigo de um amigo meu, talvez tenha mais chance de dar certo. Beleza. Meu ex-namorado foi trabalhar lá e ele é um cara brilhante. Ele é ultra protagonismo. Ele é muito inteligente, ele se entrega. E era algo que ele ia fazer por 3 a 6 meses, entre um programa e outro, numa empresa pequena. E no tempo que ele estava lá, a empresa foi vendida. Uma outra empresa comprou essa empresa. E na época que a empresa comprou, sabe quem a empresa falou que queria que fosse para a nova empresa? O fundador da outra empresa e o meu ex-namorado, que era um estagiário na empresa de 15 pessoas. Então, o Vale, ele não liga para títulos, ele não liga para credenciais. De novo, claro, assumindo que na base quase todo mundo tem um monte de coisa incrível. Então não é aquilo que vai diferenciar mais. Mas o que conta são as suas ações. O que conta é o que você agrega cada dia. O que conta é como você pede responsabilidade. E quando pede responsabilidade, surpreende. Faz ainda mais do que o esperado. E volta muito para o lance que eu mencionei antes, mencionei na aula passada, sobre você poder errar. É muito difícil você ter uma cultura de protagonismo quando as pessoas têm medo de agir. Porque se elas agirem de forma errada, elas podem ser condenadas. Então, toda essa cultura de protagonismo está muito linkada com você poder errar. Inclusive, a cultura americana, eles amam vencedores, né? Os winners, os vencedores, vence, né? Só que eles têm um carinho especial por losers, por perdedores. Você vê essa cultura até mesmo em esportes. Você pega 2 caras que estão numa final de UFC, por exemplo. É claro que se os 2 estão na final, os 2 são ótimos. Até o último segundo antes de entrar no ringue, é um, jogando contra o outro, falando um monte de coisa. Entrou. O cara que perdeu, ele não é ridicularizado. De maneira alguma. Pelo contrário, muitas vezes o perdedor que chegou a ser segundo lugar, ele é visto como um cara que está no papel perfeito para dar a volta por cima. E a galera torce por essa volta por cima. É um negócio muito doido. Então, nos Estados Unidos e no Vale, tem espaço para vencedor, tem espaço para perdedor. O que não tem espaço é para espertão que quer tirar vantagem em tudo. Isso não tem. Esse cara não sobrevive. Sabe, lei do mínimo esforço, tentar tirar vantagem. Lá é muito valorizado o esforço. Por isso que tem muito perdedor que perdeu se esforçando, que é muito respeitado. Porque lá não é nem a questão de ganhar ou perder, é a questão do esforço, é a questão da dedicação, é a questão da determinação. E com tudo isso, né? Com como alguém cresce numa faculdade, como alguém consegue um trabalho, como alguém cresce no trabalho. E claramente isso conta para a forma como as pessoas decidem ser protagonistas, né? Porque o cara que não é respeitado é o safado, é o cara que quer tirar vantagem sem trabalhar, esse é o safado. Esse cara não é protagonista, né? E claro, o mundo não é perfeito. Não adianta falar que você é responsável por 100% das coisas que você tem na sua vida. Mas talvez seja responsável por entre 99% e 99,9%. Então, existe todo um lance no Vale que limitações estão na nossa cabeça. E isso faz com que o tipo de comunicação e o tipo de projetos e fluidez de projetos seja muito diferente. Por exemplo, se você vive num ambiente que você acha que todo mundo está tentando fazer o melhor, que ninguém está tentando tirar vantagem ou atropelar ou fazendo algo para bem próprio, é totalmente diferente como as pessoas veem feedback. Então, se alguém vai lá e critica alguma coisa, está criticando porque quer que o projeto cresça, não está atacando a pessoa. Então, nem muito menos mimimi. De novo, claro que eu estou generalizando, não é todo mundo que é assim, mas isso é verdade em muitas empresas do Vale. Cara, tamo junto, tamo aqui para crescer e fazer junto. Alguém errou? Eu não vou secretamente rir dentro de mim, seu bobão. Não, cara, alguém errou, a gente tá junto, cara. Tipo, eu vou te ajudar. É meu papel te ajudar. Eu vi alguém fazendo alguma coisa errada, não vou julgar achando que essa pessoa não presta. Vou ajudar.
Vou sentar, vou conversar, vou mostrar o que eu vi, vou explicar o que eu achei do que eu vi. Então é bem diferente esse lance de protagonismo. E daí você pensa, mas daí é fácil, né? Você pega um ambiente que nem Bel, você tá falando que você fez lá o programa de verão na Google. A Google é perfeita, eles têm restaurantes, eles têm tudo pra você, comida de graça, o melhor ambiente. Tem. Agora, vai passar na Google? Vai realmente ser aceito pra trabalhar na Google? Cara, é seleção natural. Sim, na Google você determina suas próprias metas. Só que eles ganham com isso, porque eles contratam gente tão louca, tão sem noção no que acham que é capaz de fazer, que o cara coloca metas bizarras na vida dele. Um cara que seria largadão, pô, mó preguiça, vou usar esse jogo aí pra fazer nada na vida, ele nem entra na Google. A seleção natural acontece antes. Não ache que essas estruturas são criadas de uma forma que, pô, então se o cara é espertão ele vai tirar vantagem. Não vai. Ele não vai nem passar, esse cara não sobrevive. Esse cara morre numa cultura do vale. Esse cara não aguenta. Fácil ver de fora e criticar, falar. Não aguenta. Ou você é protagonista, ou o sistema te expele. E em tudo. Não adianta, todas as ações falam sobre você. Importa muito menos de onde você veio, em que escola você estudou, e se você é alguém com quem a equipe pode contar. As pessoas que mais me marcaram são pessoas que, quando chegava carregamento de comida semanal, a pessoa ia lá ajudar e pegava as caixas. É isso que marca. Esse é o tipo de gente que depois você quer chamar para sua próxima empresa. É protagonismo mesmo. Você não quer o carinha que, nossa, mas ele é tão bom, ele na verdade nem se junta mais com as pessoas porque ele é ótimo. Eu não quero esse cara. Ninguém quer esse cara. Então é muito focado em protagonismo mesmo. E dentro desse protagonismo, você tem que aprender a se comunicar como as coisas funcionam. Quando eu fiz meu programa de verão na Google, eu lembro que passaram-se algumas semanas, eu tinha um chefe super gente boa, mas o cara era muito quietão e tal, e passaram-se, 10 dias que ele não falou comigo. Eu tive eu tava preocupada, pô, o cara não tá falando comigo. Eu fui falar com ele, falei, Jay, tá tudo bem, cara, eu vou ficar aqui 3 meses e acabaram de se passar 2 semanas e a gente nem se falou, cara, tá tudo bem? E ele falou, Bel, se não tivesse alguma coisa boa, se alguma coisa não tivesse bem, você saberia na hora. Tá tudo maravilhosamente bem. Se eu não falei nada é porque eu não tenho reclamação nenhuma. Você aprende. Não é todo mundo que funciona assim. Mas faz parte do protagonismo também entender como os meio ambientes funcionam e se adaptar. Adaptar é muito importante. A gente vai ter uma aula só sobre mente aberta e adaptabilidade. É muito importante. E nesse lance de se diferenciar, de ser um protagonista, e lembrando, tem uma guerra por talento, né? Tudo conta. Eu tenho amigos que são pessoas que já venderam empresas por muitos e muitos e muitos milhões de dólares. Eles podiam se aposentar. O que os caras estão fazendo? Aprendendo a programar. Porque na próxima empresa, eles querem saber de igual para igual pro programador. Esse é o tipo de gente. Os caras ganham dinheiro para poder trabalhar mais. Não é uma doideira? O cara é super bem sucedido e consegue a liberdade financeira para poder o quê? Trabalhar mais. Aprender mais, trabalhar mais. Principalmente nessa guerra por talento, você começa a ver coisas muito doidas, na época que eu morava lá, tinha um cara que transformou o carro dele numa propaganda ambulante. Então ele pichava o carro todo com as posições que ele tinha de emprego na startup dele. Tiveram outros meninos que precisavam de mais um sócio e colocaram nas páginas amarelas, no Craigslist, que normalmente no Craigslist você coloca, uma casa para alugar. Os caras colocaram procura-se sócio. E encontraram sócio, então até hoje juntos. Então assim, é uma guerra de um protagonismo criativo. E ninguém julga. O carinha que tá lá usando o carro dele como propaganda, ninguém pensa, nossa, mas o cara está usando o carro como propaganda, que ideia. O cara tá fazendo, É só isso que importa. O cara tá fazendo, quer criticar? Você que critica, você não tem valor nenhum pro meio ambiente. Enquanto você critica, o cara tá fazendo. Você tá o quê? Você tá criticando? Que valor que tem o crítico? O cara tá lá conseguindo talento,
conseguindo conversar com as pessoas, chamando atenção, e você critica. Então, assim, o Vale não tem muita paciência para críticos, para teóricos, para pessoas que estão lá, para ficar julgando. Não tem muito espaço para isso. O Vale gosta de protagonista. Isso que o Vale gosta. Do cara que se vira, que acha uma solução criativa, que faz o que for, meu. Às vezes o cara tá durante 3 meses morando no carro dele porque não tem dinheiro pra gastar. Beleza, esse cara é admirado, cara. É legal, é bacana, é uma história boa. E é muito legal a humildade das pessoas, porque existe um entendimento implícito de que tem uma mobilidade muito grande. Assim, alguém que foi seu funcionário, talvez até antes de você vender a sua empresa, ele faça uma empresa e venda a dele. Existe uma mobilidade muito louca e existe uma humildade de entender, cara, ninguém é mais do que ninguém aqui. Rapidamente esse cara pode me passar. Então, meu, tamo junto, vamos aprender junto, vamos crescer junto. Eu nunca vou esquecer, eu tinha acabado de pisar no Vale e eu recebi um e-mail de um brasileiro que anos antes morou no Vale, trabalhou na Google num período super bacana, quando a Google era muito menor. Ele foi fazer um MBA em Harvard e agora estava voltando para o Vale. Você pensa, pô, eu tô chegando, recém-formada, esse cara já viveu um monte de coisa e agora tá voltando de um MBA em Harvard. E o cara foi super humilde na mensagem. Ele falou, olha, eu estava conversando com um amigo meu que estudou comigo na época da faculdade, a gente fez Stanford juntos, e ele comentou que contratou uma brasileira para a empresa dele. No caso, era um dos fundadores da Uyala, e ele comentou para esse brasileiro, para o Amit, que tinha contratado uma brasileira. O Amit pegou o meu e-mail com esse cara e mandou um e-mail super humilde, falando, cara, tô voltando agora pro Vale, quero conhecer mais gente, quero conhecer você, vamos encontrar. Então, assim, esse tipo de coisa é muito legal. O Vale é muito aberto. Ele nunca pensaria, nossa, mas eu tô mandando um e-mail. O Hugo Barra, que é um dos brasileiros que eu mais admiro nessa vida. Ele é agora vice-presidente do Facebook, trabalha diretamente com o Mark, ele é presidente da área de realidade virtual. O cara é incrível. O cara é incrível. Ele me mandou um e-mail. Ele descobriu que eu tinha feito um TED, um amigo dele de lá de Minas Gerais, que é de onde ele é, falou, tem uma menina brasileira que fez um TED. Ele descobriu o meu e-mail e falou, nossa, achei super legal, queria tomar um café. Então, assim, é muito legal esse lance de todo mundo é protagonista. Você vai conversar com alguém, manda uma mensagem. Explica o porquê. Acorda mais cedo e vai tomar o café. Faz a pergunta. Dá feedback sobre um produto. Eu amo pegar produtos que eu usei pela primeira vez e escrever um e-mail sobre o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu adoro fazer isso. Eu sou apaixonada por alguns dos produtos que eu uso e viram parte da minha vida, como um Hotel Tonight, que é uma startup que eu admiro muito. E eu mando mensagem, me faz de doida mesmo, mando mensagem. E você acha que um fundador não gosta de receber uma mensagem de alguém que é um usuário super engajado, super ativo, talvez uma das pessoas que mais gastou dinheiro ou que mais passou tempo num produto e faz uma listinha de feedback? Super legal. Então esse lance de protagonismo é muito legal. O Hugo mandou essa mensagem, era o quê? 2011, 2012, né? Ele estava ainda na época trabalhando na Google, que ele foi vice-presidente do Android também. Então, assim, ele poderia pensar, eu sou vice-presidente do Android, eu me formei no MIT 10 anos antes da Bell, eu que vou mandar um e-mail para pirralha? Não tem isso, cara. Não tem de maneira alguma isso. Então, assim, é muito bacana a história com o Amit, a história com o Hugo. São pessoas, e coloco aqui exemplos do Brasil, porque eu tenho um orgulho muito grande de ser brasileira. E tem muito brasileiro que fez muito bonito no Vale, e que faz muito bonito no Vale. Né? Desde o Mike, que foi um dos cofundadores do Instagram, até gente que 30 anos atrás fez startups que cresceram lá. Então é bem bacana, me dá muito orgulho saber que o Brasil é muito bem visto lá. Por pessoas como a Amit, como o Hugo e tantas outras, como o Mike, que fizeram muito bonito. Então isso é muito legal. Eu lembro que quando, no comecinho da Lemon, uma das coisas que o Wences amava fazer eram reuniões que ele chamava de Brain Picks, que é tipo, eu quero entrar dentro do cérebro das pessoas.
Então, por exemplo, a gente queria aprender sobre crescimento. Daí ele conseguiu uma reunião com um cara que toca todo o crescimento no Facebook. E daí ele marcava uma reunião. Brain Pick Javier, né? Que era para tentar entrar dentro do cérebro do Javier. E você pode aprender com gente de todos os ramos. Então é muito legal essa maneira de todos serem protagonistas. A melhor ideia é poder vir de qualquer lugar. Você tá com a mente aberta e com os ouvidos abertos para aprender com qualquer um. Isso tudo é muito relevante. E nesse lance de pedir responsabilidade, tem tanta coisa, né? No startup tem mais coisa para ser feita do que gente para fazer. Eu lembro que na Uiala, eu queria muito estar conectada com recrutamento. Que eu adorava, quando eu estava na faculdade, quando eu ia nas feiras de carreira, e eu via a galera, eu falava, meu, que legal, o cara veio aqui, tá falando da empresa. Eu nunca imaginava que, como gerente de produto, eu ia acabar participando da equipe que recruta, eu ia voar algumas vezes para Boston, eu ia passar dias na feira de carreira, eu ia entrevistar as pessoas. Então, nesse lance de assumir que, meu, não é só o óbvio. Tem algumas coisas periféricas que, quando você mostra que você pode agregar, vão te abrir as portas também. Isso é muito comum. Lembrando, tudo que você faz, fala, tudo conta. Uma vez eu fui num evento e um cara lá deu PT no meio do evento. Pô, não ficou chato só para ele, ficou chato para a empresa dele, tudo conta. Se você é uma pessoa que está numa viagem de negócios, na viagem de negócios você está bufando, você está falando mal da empresa, não é que só porque não está no relógio da empresa aquilo não conta. Pô, super chato para alguém ver que tem alguém que trabalha na empresa e não veste a camisa e só reclama e acha que tudo é ruim e fala mal do próprio lugar onde trabalha, né? Tudo isso fala muito. Então esse tipo de pessoa, ela não sobrevive no Vale. Não é bacana, sabe? Não é o tipo de cultura que você quer dentro da sua empresa. Até porque todos os funcionários contam muito. Principalmente quando o ponto é evitar retrabalho. Se cada um faz o seu trabalho de uma forma que evita retrabalho, você consegue ajudar todo mundo. Eu lembro que na época da Uiala, meu chefe tinha mania de pegar e ler todos os artigos interessantes que saíam em publicações sobre startups que falavam sobre soluções para vídeo. E dele mandava o link que ele leu com 3 ou 4 pontos que era o resumo do que ficou para ele daquela leitura. Pô, super legal. Super legal. Não é todo mundo que vai ler, não é todo mundo que vai ter tempo para ler, não é todo mundo que quer achar o artigo. E ele está lendo, aprendendo e fazendo um sumário para que você consiga aprender em questão de 1 minuto. Eu tenho agonia de pessoas com ciclos desnecessários. Sabe aquela pessoa que te manda um WhatsApp falando oi? Ok. Daí você responde oi. 2 horas depois. Daí a pessoa 3 horas depois manda tudo bem? Meu, tá zoando, né? Aí você responde tudo bem. Daí a criatura pergunta, posso te fazer uma pergunta? Meu, você tá me zoando. Quem já teve 3 ciclos? Oi, tudo bem, pode fazer uma pergunta. Por que você não fez a pergunta de largada? Nessa passou-se um dia, né? Então, assim, esse lance de conseguir evitar retrabalho, de conseguir diminuir ciclo, é muito importante. E, de novo, linka no ponto mais importante de uma empresa, que é velocidade. Você precisa ter um olhar de dono. Todo mundo tem que estar lá para facilitar a vida do outro. E daí a vida vai ser muito mais fácil para todos. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que alguém chega para você e te passa uma tarefa. Que pode parecer uma tarefa periférica ou secundária. Pode ser que vocês vão organizar um evento e você quer descobrir aonde deve fazer esse evento. Você tem que contratar um buffet, tem que ter um espaço e tal. E chegam para você e falam, vai lá, me ajuda com isso aqui, você me ajuda a descobrir o espaço, o que fazer. Você pode ser o tipo de pessoa que tudo que faz é procurar um número de telefone, ligar e daí não atendem, e daí você fica travada esperando o dia que vão te ligar de volta. Ou você pode ir muito além. Você pode encontrar 10 lugares, fazer uma tabela comparativa, explicar qual que escolheria e por quê, já tentar negociar uma permuta, falar que conseguiu negociar de uma forma que a comparação do preço mudou. Não tem comparação uma pessoa com a outra. Né? O mais louco, eu já trabalhei com algumas pessoas na minha vida que se você der essa tarefa, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer o mínimo.
quer procurar no Google um número de telefone ou um e-mail, e daí vai mandar um e-mail. Se o buffet nunca mais respondeu, a pessoa ainda vai falar, meu, eu mandei na hora, que eles que não responderam. O 100% não é isso, né, amigo? Pô, o 100% não é você mandar um e-mail e esperar que resolvam para você. O 100% é você ir atrás, é negociar, é fazer coisas diferentes, é fazer tabela comparativa, é mostrar a decisão que você tomaria. Isso é o 100%. Isso é ser protagonista. Isso é o ser ativo e não reativo. Isso é muito importante. Tudo que eu mencionei nessa aula não é só para ser protagonista numa empresa, na sua própria empresa ou trabalhando numa empresa. Tudo isso é verdade para a sua vida. É da mesma forma que numa empresa, se duas pessoas não se dão bem, elas têm que sentar e conversar, não ficar numa eterna briga. Você pode usar isso para os seus relacionamentos pessoais. Você pode usar isso até mesmo com o seu namorado. Então, esse lance de ser um protagonista da sua vida vai muito além de empresa. E é por isso que a gente tem um curso inteiro sobre isso também. Eu quis mostrar aqui um pouquinho da cultura dos Estados Unidos, de como o protagonismo acaba sendo parte das culturas das empresas e como não adianta. O vale te espelhe se você não for uma pessoa protagonista. Agora, você pode pegar isso e aplicar também na sua vida, não só em empresas. Então, com isso em mente, vamos para o módulo 2.